Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o segundo parágrafo desse último capítulo do livro de Hebreus. Nós vamos estudar Hebreus 13, versículos 7 a 17. E nesse texto, nós percebemos que o autor do livro chama a atenção dos seus leitores para o fato de que as instruções e o exemplo dos ministros que terminaram os seus testemunhos de forma honrosa e louvável devem ser lembrados, em particular, por aqueles que lhe sucedem. Mesmo que alguns dos seus ministros já estivessem mortos, e outros talvez moribundos, doentes, ou até sofrendo as perseguições daqueles dias terríveis, ou então, estando aprisionados, ainda assim, o Senhor Jesus Cristo, a cabeça da igreja, o sumo sacerdote da igreja, o bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo vive para sempre. E é o mesmo. Cristo é o mesmo da época do Antigo Testamento e da época do Evangelho, e sempre será assim para o seu povo, igualmente misericordioso, poderoso e absolutamente suficiente. Ele ainda satisfaz o faminto, alenta o trêmulo e dá boas-vindas aos pecadores arrependidos. Ele ainda que rejeita o soberbo e aquele que se acha justo aos seus próprios olhos, ele ama aquele pecador que confessa o seu nome. Jesus é sempre o mesmo e com ele podemos contar sempre, pois ele se deu por nós uma vez por todas, entregando-se fora do arraial. Assim, todos os que creem devem procurar que seus corações estejam fortalecidos na livre graça que nos consolará e nos fará resistentes contra o pecado, contra o engano. Por isso, o autor continua a insistir com seus leitores e insiste conosco também, incluindo-nos, para que tenhamos uma vida de fé. Uma vida de fé em Cristo, separando-nos para Deus por meio do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, separando-nos voluntariamente desse mundo malvado. O pecado, os pecadores, a morte, não deixarão que continuemos aqui por muito tempo. Portanto, saiamos agora e pela fé busquemos em Cristo o repouso e a paz que esse mundo não pode nos proporcionar. Levemos os nossos sacrifícios a esse altar e a esse nosso sumo sacerdote e ofereçamos o nosso louvor por seu intermédio. Somente quando estivermos na prática confessando o seu nome, os nossos sacrifícios de louvor serão aceitos por Deus. E nesses versos o autor ainda recomenda que obedeçamos àqueles que nos lideram, pois eles terão que prestar contas a Deus por nossas vidas. Ora, com essas palavras de exortação, de estímulo e de desafio, o título que este texto nos apresenta é visto nessa pequena frase: Características do louvor que agrada a Deus. Eu repito, o título para Hebreus 13, 7 a 17 é Características do louvor que agrada a Deus. Querido amigo, considerando esse texto, lembramos que alguns dos leitores dessa carta estavam pensando em retornar ao judaísmo, estavam desejando retroceder à antiga maneira de viver. Mas lembramos também que o autor se esforçou por demais, encorajando-os a considerar o resultado da fé daqueles que lhes ensinaram a palavra de Deus. Ele garantiu aos seus leitores que eles poderiam esperar o mesmo prêmio por uma fidelidade semelhante. Por quê? Porque Jesus é imutável. Depois o autor fez uma breve exortação baseada no sistema sacrificial do Antigo Testamento. A expressão comer do altar, no versículo 10, se refere ao fato de que os sacerdotes levíticos, para eles era permitido comer apenas algumas partes dos sacrifícios oferecidos. Contudo, os sacerdotes não podiam comer nada da oferta quando o sacrifício era feito pelo pecado. Os corpos dos animais oferecidos no dia da expiação eram queimados fora do acampamento. E assim o autor identifica Jesus como uma oferta única pelo pecado, observando também que ele sofreu
fora do acampamento. Isso é, Jesus foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Para comer ou para usufruir das bênçãos dessa oferenda perfeita pelo pecado, deve-se sair do acampamento, deve-se deixar o judaísmo. Um ato que certamente envolveria alguma censura, mas que valeria a pena enfrentar. As censuras, as dificuldades, as oposições certamente significariam pouco para aqueles cujas mentes estavam colocadas no lar celestial. Afinal, não se poderia comparar o que tínhamos na antiga aliança com a superioridade do que temos na nova aliança e do que teremos em Cristo quando do final dos tempos. O ponto do autor, então, é muito específico. Aqueles que ainda desejam viver sob a lei de Moisés não vão usufruir as bênçãos do sacrifício de Cristo. O serviço de um sacerdote era oferecer os sacrifícios. Portanto, desde que nós, cristãos, também somos sacerdotes espirituais, conforme 1 Pedro 2:5 e 2:10, com Jesus como nosso sumo sacerdote, nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Não só precisamos, mas devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Isso é através do Senhor Jesus Cristo. E assim, então, o autor identifica alguns desses sacrifícios, desses atos de louvor que agradam a Deus. Nós vamos vê-los no programa de hoje. Ao nos aprofundarmos, então, no estudo desse texto, encontramos também mais uma imutabilidade que o autor de Hebreus demonstra. Jesus é o mesmo, e por isso podemos nos refugiar nele, podemos confiar nele. Aqui no livro de Hebreus, o autor sinaliza, e nós já fizemos isso durante os outros programas, 5 imutabilidades. Primeiro, o Senhor é e permanecerá imutável. Hebreus 1:12. Segundo, o Senhor mantém imutável o seu propósito de chamar também os gentios e todos os que creem para o seu reino através de Jesus Cristo. Hebreus 6:17. Terceira imutabilidade. O Senhor Deus é imutável, tanto em sua promessa como em seu juramento. Hebreus 6:18. O sacerdócio de Jesus Cristo é imutável. Hebreus 7:16-25. E agora, em quinto lugar, a pessoa de Jesus Cristo é imutável. Hebreus 13:8. Ora, havendo essa imutabilidade divina, é certo entendermos que tanto na antiga aliança como em nossos dias, na nova aliança, o que Deus requer de nós é que o nosso louvor seja apresentado de forma agradável para honrá-lo dignamente. E somente por meio de Jesus Cristo é que o nosso louvor, a nossa adoração e culto, somente através de Jesus, aquilo que nós podemos oferecer a Deus, chegam diante do trono e agradam o Senhor. Portanto, a partir dessas verdades, temos que perceber que esse é o princípio que esses versos nos fornecem. Somente através de Jesus Cristo podemos oferecer o louvor que agrada a Deus. O resumo, o princípio de Hebreus 13, 7-17, é esse que eu vou repetir para você. Somente através de Jesus Cristo podemos oferecer o louvor que agrada a Deus. Nesse texto nós vamos encontrar 7 características desse louvor que agrada a Deus. Mas vamos ler o texto bíblico para dar base às nossas argumentações. Versículo 7 do capítulo 13. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar com o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram do tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo,
pelo seu próprio sangue, ele sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus Cristo, então, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Muito bem, agora podemos detalhar essas 7 características do louvor que agrada a Deus. E a primeira característica é que o louvor que agrada a Deus, ele é inspirado nos fiéis que lhes pregaram a palavra. Versículo 7. Percebe-se o cuidado e o interesse do autor nos seus leitores, pois ele os desafia novamente. Depois de apresentar todo o grupo de antigos heróis da fé como modelos a serem imitados, agora ele pede que observem aqueles que lhes proclamaram o Evangelho. Deveriam observar a fidelidade deles, deveriam observar o fim da vida deles e assim deveriam imitá-los. Como alguém já disse, na vida cristã, o que tem mais valor não é como ela começa, mas como ela termina. Esses líderes podem ser comparados com aqueles que Paulo chamou para se despedir deles lá em Éfeso, e com aqueles que Pedro destacou nas suas palavras. Fidelidade e perseverança são 2 exemplos a serem seguidos. Em segundo lugar, o louvor que agrada a Deus é aquele que reconhece que Jesus Cristo é imutável. Veja o versículo 8. Havia um grande estímulo para que os seus leitores continuassem firmes no Evangelho. Havia um exemplo maior e mais impactante que eles deveriam observar. Não só os heróis da fé do passado, não só os líderes do presente que lhes pregaram a palavra de Deus. Agora, o alvo era para olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo, ele é imutável, ele não retrocedeu, e antes, na hora mais dolorida, ele se deixou conduzir pela vontade do Pai e obedeceu o seu plano, o plano feito anteriormente, o plano da nossa redenção. Jesus, como vimos no início do capítulo 11, deve ser observado como aquele que não retrocedeu, aquele que trocou a glória pela humilhação, por amor a você e a mim. Quando reconhecemos que Jesus é o nosso alvo e o nosso exemplo maior de perseverança e o nosso exemplo de imutabilidade, estamos prestando um louvor que agrada o coração de Deus. Em terceiro lugar, o louvor que agrada a Deus é aquele que se fundamenta na doutrina saudável e pura. Veja o versículo 9. A doutrina fundamental no desenvolvimento da vida cristã. Doutrina significa um corpo de afirmações teológicas pelas quais vivemos e nas quais baseamos a nossa fé. Muitos irmãos interpretam a palavra doutrina de uma maneira até inadequada. Referem-se a usos e costumes, aquelas normas sobre como se vestir, sobre o que comer, como se comportar e tantas outras normas e regras sobre as quais a Bíblia nos ensina que devemos ter bom senso e evitar o escândalo. Essa doutrina que o autor se refere aqui significa os ensinamentos sobre as verdades do Evangelho. Significa as verdades do Evangelho. Ao invés de nos deixarmos levar por ensinos falsos, devemos estar firmes nessas verdades que nos conduzem à vida eterna. Com tantas interpretações que se faz sem respeitar os princípios da hermenêutica, todos nós cristãos devemos ficar alertas para diferenciarmos os falsos dos verdadeiros proclamadores. Por isso mesmo temos dito a vocês que submetam os nossos próprios comentários, esses que eu faço aqui no programa, à Bíblia Sagrada. Submetemos os nossos comentários à Bíblia Sagrada. Tendo uma Bíblia aberta durante os nossos estudos, ou quando ouvir outros pregadores, você terá condições, você poderá perceber e conferir os ensinos que lhes são transmitidos. Em quarto lugar, querido amigo, o louvor que agrada a Deus é aquele que tem como objetivo a cidade permanente, a cidade celestial. Versículos 10 a 14. Nesses versos, o autor faz uma comparação entre 2 altares.
Um altar referia-se ao que fora ordenado pela lei, e do qual não tinham direito aqueles que ofereciam, não tinham direito a que se servissem. O outro altar refere-se ao Calvário, onde foi sacrificado o Senhor Jesus Cristo, dando-nos o direito de participar dos seus efeitos benéficos. Nos versos 11 e 12, há uma comparação entre o sacrifício dos animais da antiga aliança e o sacrifício de Jesus Cristo na nova aliança. O sacrifício pelos pecados deveria ser feito fora do arraial, simbolizando o que aconteceria com Jesus, que também pagou os nossos pecados, morrendo fora das portas de Jerusalém. Por isso, o verso 13 nos conclama, ou melhor, conclama somente os verdadeiros cristãos, aqueles que querem correr com fé a carreira cristã, a que saiamos fora das portas para receber o perdão dos nossos pecados e carregar a ignomínia, a vergonha de Cristo, isso é, devemos deixar o sistema da antiga aliança com suas regras e preceitos que não podem justificar e ir para fora do arraial. Devemos estar prontos para sofrer as perseguições por causa do compromisso que assumimos com Jesus Cristo. E no verso 14 o autor nos dá a razão desse procedimento. Estamos buscando uma cidade futura, a cidade celeste, o nosso futuro lar celestial. Em quinto lugar, o louvor que agrada a Deus é aquele que é feito com lábios que confessam o seu nome. Veja o versículo 3. Quando confessamos, estamos concordando com Ele, estamos reconhecendo Jesus como Senhor, estamos admitindo que o seu sacrifício feito apenas uma única vez foi suficiente para perdoar os nossos pecados e não precisa ser repetido. Quando a gratidão e louvor em nossos lábios, certamente alegramos o coração do Pai. Em sexto lugar, o louvor que agrada a Deus é aquele que valoriza a mutualidade na cooperação. Veja o versículo 16. Essa oferta tem a capacidade de agradar o coração de Deus. Quando nós ofertamos em nome de Jesus, agradamos o coração de Deus. Mas qual é essa oferta? É a oferta da prática do bem, no exercício da mútua cooperação. Se somos um só corpo, se somos membros individuais desse mesmo corpo, Deus e o Senhor Jesus Cristo esperam de nós, através do controle do Espírito Santo, que sirvamos uns aos outros em mutualidade e cooperação. Um membro não se opõe ao outro, mas coopera um com o outro. Esse é um sacrifício que agrada a Deus, um louvor que agrada a Deus. E em sétimo e último lugar, o louvor que agrada a Deus é aquele que respeita e honra os seus líderes espirituais. Veja o versículo 17. Tendo recordado seus leitores os mestres do passado, o autor ordena-lhes que obedeçam àqueles que presentemente olham por suas almas, pois cuidam das nossas vidas. Nós devemos ter esse procedimento para com aqueles que nos lideram na nossa corrida cristã. E assim, essa é mais uma orientação para quem quer agradar a Deus. Quando agradamos os nossos líderes, somos-lhes submissos. Eles cuidam de nós. Eles prestarão contas a Deus. A recomendação, então, é que eles possam exercer o ministério com alegria, com leveza, com satisfação. Concluindo o nosso estudo, devemos chamar a atenção dos líderes. Cabe aos líderes a responsabilidade de doutrinarem corretamente aqueles que o Senhor colocou sob os seus cuidados, para que todos nós possamos oferecer louvores que de fato agradem a Deus. Que o Senhor te abençoe em apresentar um culto sincero e agradável a Deus. Que você o adore em espírito e em verdade. Um grande abraço e até o próximo programa.